vamos falar sobre a ressurreição dos mortos. E o texto que vamos ler agora é 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 ao 20. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis no vosso pecado. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O apóstolo Paulo, na sua carta aos crentes de Corinto, ele está combatendo algumas pessoas que naquela época estavam dizendo que não havia ressurreição dos mortos. E Paulo, nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, que é o capítulo que fala sobre ressurreição, é o capítulo da ressurreição. Esse Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15 é o capítulo que fala acerca da ressurreição. E Paulo está dizendo para aqueles que diziam que não havia ressurreição, que se não houvesse ressurreição, então Cristo não havia ressuscitado. E ele disse que se Cristo não houvesse ressuscitado, em vão seria a pregação, em vão seria crer nesse evangelho. Aí Paulo finaliza dizendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi as primícias dos que dormem. A ressurreição dos mortos é o nosso tema. Ressurreição, duas palavras gregas, anastasis e eigeró. Essas duas palavras gregas são traduzidas para o nosso português como ressurreição. E o que significa essa palavra ressurreição? Significa tornar a vida, significa levantar-se, significa erguer-se, despertar, acordar. É esse o significado da palavra ressurreição. É a revivificação dos corpos físicos. Ressurreição dos mortos. Vários personagens do Antigo Testamento criam na ressurreição. Exemplo, Daniel, capítulo de número 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Está Daniel falando sobre a ressurreição dos mortos. Vários personagens do Antigo Testamento criam. No Novo Testamento, ela foi ensinada por Jesus, a ressurreição dos mortos, e ela também foi prometida pelo Senhor Jesus, em João, capítulo 6, versículo 39 e 40. E a vontade do Pai que me enviou é esta, Jesus está dizendo, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Jesus está dizendo isso. No versículo 40 ele ainda diz o seguinte, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus não só ensinou a doutrina da ressurreição, mas ele prometeu essa ressurreição. Nós vemos que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a Bíblia ela é vasta acerca desse assunto da ressurreição.
A Bíblia é tão vasta acerca desse assunto, e quanto a isso a gente vai entender da importância de nós estudarmos esse assunto ressurreição. Além de Jesus, os apóstolos também, eles ensinaram acerca da ressurreição, eles pregaram acerca da ressurreição. Nós vemos que em Atos capítulo 4, no versículo 2, Pedro e João, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Pedro e João pregando a ressurreição dentre os mortos, a começar por Jesus, que foi o primeiro que ressuscitou, e aqueles homens prenderam eles, e aqueles homens não gostaram daquela pregação, porque havia os saduceus e os fariseus, e os saduceus, eles eram contra essa doutrina da ressurreição dos mortos. Os apóstolos, eles pregaram sobre a ressurreição dos mortos. Paulo também, aos Filipenses, capítulo 3, versículo 11, para ver se de alguma maneira possa chegar a ressurreição dentre os mortos. Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus prometeu a ressurreição. Os apóstolos pregaram. No Antigo Testamento nós vemos também os personagens do Antigo Testamento criam nessa ressurreição dos mortos. Existe a ressurreição temporal, é aqueles que ressuscitaram e tornaram a morrer. E a ressurreição escatológica é no sentido daqueles que vão ressuscitar para a vida eterna ou para a perdição eterna. Quanto à ressurreição temporal, essa ressurreição temporal, nós vemos vários casos na Bíblia, tipo a filha de Jairo, ao qual Jesus ressuscitou, o filho da viúva de Naim, Lázaro, que Jesus ressuscitou depois de 4 dias de morto, Dorcas, que foi ressuscitada no ministério de Pedro. No Antigo Testamento também nós vemos o filho da Sunamita, através do ministério de Eliseu, também ressuscitou. Até mesmo um soldado moabita, porque os moabitas tinham ido para uma batalha, eles estavam fugindo e um dos seus soldados morreram. E eles, na pressa da corrida, da fuga, eles resolveram lançar aquele corpo daquele soldado moabita dentro da cova em que tinha sido sepultado o profeta Eliseu. E quando aquele defunto, ele chegou lá no fundo da cova e tocou nos ossos do profeta Eliseu, aquele homem ressuscitou. Então nós vemos a ressurreição temporal, pessoas que ressuscitaram e tornaram a morrer. Ressurreição temporal, no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Agora, a ressurreição escatológica é no sentido de que os justos e injustos vão ressuscitar fisicamente, porque não existe ressurreição que não seja fisicamente, porque a própria palavra ressurreição significa tornar a vida, e a alma e o espírito não morrem, que eu já ensinei para você. Levantar-se, erguer-se, despertar, acordar, isso fala da ressurreição, logicamente, do corpo físico. E essa ressurreição escatológica, ela está falando sobre a ressurreição dos ímpios e dos justos, que ressuscitarão para honra eterna ou para vergonha eterna, como disse o próprio profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, ele fala que uns vão ressuscitar para a glória de Deus e outro para a vergonha eterna. Nós vemos aqui que essa ressurreição escatológica, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados na vinda do Senhor Jesus. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso é, quem estiver vivo na hora do arrebatamento da igreja. Esta é a ressurreição escatológica. Jesus fala em João, capítulo 5, versículo 28,
e versículo 29, sobre essa ressurreição, a ressurreição dos ímpios e dos justos. E Jesus vai fazer diferença entre a ressurreição dos justos e dos ímpios. João 5, 28 e 29. E não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz. E os que fazem o bem sairão para a ressurreição da vida. Esses são os salvos. Sairão para a ressurreição da vida eterna. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Nós vemos aqui que o próprio Jesus ele faz uma diferença entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios, dos injustos. Essa é a ressurreição escatológica. A Bíblia vai mencionar duas ressurreições. Uma é a ressurreição dos justos e a outra é a ressurreição dos injustos ou ímpios. E nós vamos ver essa diferença da ressurreição dos justos e da ressurreição dos ímpios. E você também vai aprender quando irá acontecer essas ressurreições, porque Deus vai fazer diferença entre o justo e o ímpio, como ele fez sempre a diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, daqueles que foram salvos e aqueles que não foram salvos. E por causa dessa diferença entre justos e ímpios, nós vamos encontrar na palavra os termos ressurreição de entre os mortos e ressurreição dos mortos. Nós vamos ver essa distinção. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Paulo aqui está dizendo o seguinte, ressurreição dentre os mortos e ressurreição dos mortos. Qual é a diferença? A ressurreição dentre os mortos é a ressurreição dos justos. Por quê? Porque os justos eles vão ser tirados dentre os mortos. Os justos vão ressuscitar, enquanto os injustos vão permanecer no pó da terra. Então, quando a Bíblia usa esse termo, ressurreição dentre os mortos, está falando de ressurreição dos justos. Quando a Bíblia fala sobre ressurreição dos mortos, está falando de ressurreição de um modo geral. Também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e versículo 42, você vai ver essa distinção. Ressurreição dentre os mortos e ressurreição dos mortos. Todas as vezes que você lê ressurreição dos mortos, está dizendo que os mortos hão de ressuscitar, tanto justos quanto ímpios. Quando você vê esse termo, ressurreição dentre os mortos, de entre os mortos, você sabe que é a ressurreição dos justos, porque os justos vão ser colhidos no meio dos mortos e os mortos vão permanecer. E a ressurreição dos justos, você vai aprender hoje que ela vai se dar em 3 fases. E ao terminar a ressurreição dos justos, vai ter 1 milênio, 1000 anos aqui nessa terra. E depois desses 1000 anos é que todos os injustos, todos os ímpios vão ressuscitar. Essa é chamada segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. Mas vamos lá. A primeira ressurreição, essa é a ressurreição dos justos. Aqueles que vão ressuscitar de entre os mortos, vão ser tirados do meio dos ímpios e vão ser levados. A ressurreição dos justos, ela é dividida em 3 fases. Pode parecer um pouco complexo para você, mas o Espírito Santo ele vai te dar entendimento para que você venha compreender até o final desse estudo aqui. Realmente, escatologia não é uma coisa muito fácil de entender. Mas o Espírito Santo, ele ilumina a nossa mente para que a gente venha compreender as coisas de Deus, porque tudo que foi escrito para que a gente tenha esperança, foi escrito para que a gente conheça a verdade.
E a Bíblia diz que nós devemos conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos lá. Existe a ressurreição dos justos e dos injustos. A ressurreição dos justos, ela será dividida em 3 fases. Os justos, eles ressuscitarão em 3 fases. E depois, a ressurreição final, que é a segunda, chamada segunda ressurreição, é a ressurreição dos injustos. A ressurreição dos justos é chamada primeira ressurreição, que acontecerá em 3 fases. Agora você vai ver uma coisa interessante, que lá no Antigo Testamento, Deus deu uma ordem para o povo de Deus, quando eles entrassem na terra e eles plantassem e eles fossem fazer as suas colheitas, eles teriam que pegar o primeiro molho, primeiro feixe do grão, e eles teriam que apresentar ao sacerdote. O sacerdote ia pegar aquele molho, ia mover ele perante o Senhor e apresentar. É como se estivesse oferecendo a Deus as primícias, a primeira parte. Aí agora o dono daquela plantação ia fazer a grande colheita. Agora era dele, a primeira parte era de Deus, era apresentada a Deus. A segunda grande colheita, ele ia colhendo tudo. Sendo que ao colher os grãos, ao colher ali os frutos da terra, ficava lá nos cantos, ficava lá o resto, chamado de rabisco ou restolho, ficava lá nos cantos aqueles restantes para colher, e também caía pelo chão algumas espigas. E essa parte final, esse restinho final, eles não podiam colher, só iriam colher aquela parte final, ficava nos cantos, as espigas que caía. Aquela última colheita, aquele restinho, era para os necessitados, os pobres, as pessoas que precisavam, as viúvas. Então eles tinham que pegar aquela terceira colheita. Então a colheita, ela era feita em 3 etapas. E você vai ver que coisa impressionante, porque tudo aquilo tinha um simbolismo, tudo aquilo tipificava a ressurreição dos mortos, que também a ressurreição dos justos, ela se dará em 3 fases. E você vai aprender aqui hoje a respeito disso. 3 fases. A primeira fase da colheita é Cristo e as primícias. A ressurreição dos justos já aconteceu a primeira fase. Você vai entender comigo agora em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Olha que Paulo diz: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Olha sempre essa palavra, dentre os mortos. Ele foi tirado e ficaram outros mortos lá. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aquele primeiro feixe que era apresentado ao sacerdote, levado ao sacerdote, e o sacerdote movia ele perante Deus. Aquele primeiro molho eram as primícias da colheita. A primeira fase da primeira ressurreição aconteceu no dia que Jesus ressuscitou. E Paulo está dizendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Agora olha só que coisa interessante. Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53. Vai prestando atenção nos versículos que eu estou lendo, para que você venha entender claramente a mensagem. No dia que Jesus ressuscitou, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. No dia que Jesus ressuscitou, no domingo da ressurreição, lá no cemitério em Jerusalém, outros mortos ressuscitaram também. Essas foram as primícias dos que dormem. Essas foram as primícias, Cristo e as primícias. Aquela foi a primeira fase da primeira ressurreição, que é a ressurreição do justo. Agora acompanha comigo o que está escrito lá em Levítico, no capítulo 23,
no versículo 10, 11 e 12, que fala sobre aquelas primícias da colheita lá na terra, ao qual o Senhor ordenou que eles tinham que pegar o primeiro feste. Acompanha comigo. Levítico, capítulo 23, versículo 10 ao versículo 12. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, e fizerdes sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa sega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor. Ele moverá o molho, o primeiro feste, perante o Senhor, para que sejais aceitos. Olha que dia que ele vai ter que fazer isso. Olha que dia que ele vai ter que pegar esse primeiro molho lá e entregar ao sacerdote, para o sacerdote fazer aquele cerimonial e mover o molho perante o Senhor, para que sejais aceito no dia seguinte ao sábado. O sacerdote o moverá. Qual é o dia seguinte ao sábado? É o domingo. Qual foi o dia que Jesus ressuscitou? Domingo. Aquele primeiro feste que saiu da terra, né? E foi entregue ao sacerdote, e ele moveu perante o Senhor. Olha, o primeiro molho, lá no dia que Jesus ressuscitou, que Jesus também saiu da terra, saiu do sepulcro, aquele primeiro feste também, que foi a primeira fase da ressurreição do justo. Quando Jesus ressuscitou, também foi aquele primeiro molho, foi a primeira fase da ressurreição. Aqueles santos que dormiam, pessoas que morreram na época do Antigo Testamento, que estavam lá no cemitério em Jerusalém, eles também ressuscitaram junto com Cristo e entraram na cidade e foram vistos por muitos. Observa bem aqui o versículo 12. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. E eu te pergunto, o que significa um cordeiro sem defeito de 1 ano? Esse cordeiro é o próprio Cristo, é um tipo de Cristo, ele simboliza Cristo. Então, a primeira fase da colheita, como que era? Como que Deus deu a ordem? Olha, quando você for colher, você pega o primeiro molho, você pega o primeiro feste, as primícias, o nome é primícias, porque são primeiros, leva ao sacerdote, ele moverá perante o Senhor e vai sacrificar ali um cordeiro de 1 ano sem mancha. O cordeiro representa Cristo, e aquela cerimônia tinha que acontecer no dia depois do sábado, isso era no domingo, isso já estava representando a ressurreição de Cristo, junto com os santos que ressuscitaram em Jerusalém. Esta é a primeira fase da primeira ressurreição. Ela já aconteceu no dia que Jesus ressuscitou. Por isso Paulo fala que Cristo é as primícias. E eu vou ler aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, para que você venha acompanhar comigo se eu estou falando realmente aquilo que aconteceu. 1 Coríntios 15, 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Tudo na sua ordem. Primeiro Cristo, as primícias. Primeiro Cristo e aquele santo em Jerusalém. A primeira fase da ressurreição. E depois, os que são de Cristo na sua vinda. Nós estamos aguardando a vinda dele. Agora seremos nós. Nós não ressuscitamos naquele dia lá. A gente não fez parte daquele primeiro molho. Não. Aquele primeiro molho é Cristo e as primícias. Agora, depois, cada um na sua ordem. Aqueles que são de Cristo na sua vinda. Nós estamos aguardando a segunda fase dessa colheita. Nós estamos aguardando agora a segunda fase dessa ressurreição. Em João capítulo 12, versículo 24, olha o que a Bíblia diz. O próprio Jesus falou: na verdade eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Olha o que Jesus está dizendo dele próprio. Jesus está falando, ele próprio é o grão de trigo. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra, o grão de trigo, ele próprio, foi lançado na terra, foi colocado dentro de um túmulo, caindo na terra, não morrer, ele morreu, e ele foi lançado na terra como uma semente. Se não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto.
Jesus foi sepultado, foi ele só, foi sepultado, mas no dia que ele foi reerguido, que ele foi levantado, veio o primeiro feixe, veio o primeiro molho, veio as primícias dos que dormem, veio ali a primeira fase da colheita, a primeira fase da ressurreição dos justos. A ressurreição do justo é chamada de primeira ressurreição e ela acontece em 3 fases. A primeira fase já aconteceu lá. A segunda, o próprio Jesus falou que será na sua vinda, no dia que a trombeta soar. E nessa nós vamos. Se nós estivermos vivos, seremos transformados. Se nós estivermos mortos, nós vamos ressuscitar primeiro. Essa vai ser a segunda fase. Então, a primeira fase aqui da ressurreição, nós vimos que é Cristo e as primícias. Cristo e aqueles santos que ressuscitaram lá. Lembra da colheita, né? O primeiro feixe. Agora, a segunda fase, que é a grande colheita. A segunda fase está para acontecer. É a grande colheita, ó. Os mortos salvos que vão ressuscitar no dia do arrebatamento. Essa é a segunda fase. 1 Tessalonicenses 4, capítulo 14 e 17. Em 1 Coríntios 15, 51 e 52 também fala a mesma coisa a respeito disso. Mas eu vou ler para você somente 1 Tessalonicenses 4, do 14 ao 17. Essa já é a segunda fase da ressurreição do justo, é a grande colheita. Agora não vai ser só um feixe, não, vai ser aquela grande colheita e depois vai ficar o restinho para o final. Lembra dos rabiscos? Lembra dos restolhos, aquele cantinho que ficava? Ainda vai ficar um pouquinho para o final. Mas agora vamos falar nessa segunda fase da ressurreição do justo, que é a grande colheita. Vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 14 ao 17. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. E eu quero dar uma pausa aqui. Deus o tornará a trazer com ele. Sabe o que isso está falando? Lembra que na última pregação, na última live, no último vídeo, eu falei sobre o estado intermediário dos mortos e eu te disse que a alma e o espírito dos salvos já estão no paraíso. E Jesus fala que quando ele vier, no dia do arrebatamento, ele já vai trazer essas almas e espíritos com eles. E essas almas e espírito vai se unir ao corpo para poder ressuscitar os que dormem no Senhor nessa grande colheita. Deus o tornará a trazer com ele, os que dormem, tornará a trazer com ele. Versículo 15. Dizemos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo faz questão de enfatizar que nós, que estamos vivos, se Jesus vier agora para o arrebatamento, nós não precederemos os que dormem. Os que dormem ressuscitarão primeiro. Aí sim, eles ressuscitam primeiro, aí nós somos transformados e vamos encontrar com o Senhor nos ares. Versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, é o mesmo, aquele que tem as mãos cravejadas, descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a segunda fase da ressurreição dos justos. Essa é a segunda fase da ressurreição dos justos. É a grande colheita. Pode acontecer agora, não sabemos nem o dia nem a hora em que Cristo virá buscar a sua igreja. Ele virá com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e ele trará consigo os que dormem, os espíritos e as almas que estão lá no paraíso virá. E esses espíritos e almas, elas vão se unir aos corpos que estão lá no sepulcro. E a Bíblia fala que Deus é poderoso para sujeitar a ele todas as coisas, porque no nosso entendimento humano parece loucura. O cara que morreu há 1000 anos atrás,
o seu corpo já decompôs na terra, mas Deus, segundo o seu poder de fazer tornar todas as coisas, Ele vai fazer com que aquelas partículas venham da onde estiver e naquele corpo já glorificado, Ele vai se unir o corpo com a alma e o espírito, e nós vamos ao encontro do Senhor. Os que dormem no pó da terra ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Essa é a segunda fase da ressurreição dos justos. Vamos recapitular aqui as primícias da colheita: Jesus e aqueles santos que ressuscitaram em Jerusalém. Agora a segunda fase da ressurreição dos justos, a grande colheita. Vai ser no dia do arrebatamento da igreja, no dia que Jesus vier para buscar a sua igreja. E agora, após arrebatar a sua igreja, após os vivos serem transformados, os que dormem no pó da terra subir, essa é a grande colheita. Logo que os mortos ressuscitam e nós somos transformados e vamos ao encontro do Senhor nos ares, como a Bíblia diz, logo em seguida inicia-se um período aqui na terra chamado Grande Tribulação. E nesse período da Grande Tribulação, algumas pessoas que são desviadas, que conhecem a palavra, mas não estava atento para a vinda do Senhor, não estava vigiando e ficou nessa terra. Ele não vai querer aceitar a marca da besta, não vai querer servir ao diabo, e ele vai então se colocar ao lado de Cristo. E dessa forma ele vai morrer, porque a perseguição vai ser tamanha que aquele que confessar o nome de Cristo vai ser degolado. E as pessoas também no período da grande tribulação, que quiserem entregar sua vida para Cristo, eles também vão morrer como mártires aqui nessa terra. Eles vão morrer e eles irão ressuscitar no final da grande tribulação. É o restinho que ficou, é o restolho, é o rabisco. No final da grande tribulação, que durará 7 anos, vai haver ainda uma ressurreição desse finalzinho aí, desse restolho, que é a terceira fase da ressurreição dos justos. Aí eles vão ressuscitar, o milênio vai começar, é 1000 anos de paz aqui nessa terra, não agora 7 anos de grande tribulação, onde o diabo vai reinar no lombo de um homem chamado Anticristo, não. Depois desses 7 anos, quem vai reinar é Cristo, o último governante dessa terra, e vai reinar por 1000 anos. Quando Jesus começar a governar por 1000 anos, um governo de justiça e paz, já terá acontecido as 3 fases da primeira ressurreição, que é a ressurreição do justo. A primeira aconteceu com Cristo, as primícias, a segunda no dia do arrebatamento, e a terceira fase dessa ressurreição ao final da grande tribulação, para que esses rabiscos, para que esse restinho também ressuscite e reine com Cristo por 1000 anos. E nós iremos reinar por 1000 anos, e somente depois desses 1000 anos é que vão ressuscitar todos os ímpios, todos os injustos, para comparecer diante do juízo final, o juízo do trono branco, para dobrar o joelho diante do Senhor e serem condenados eternamente. A ressurreição dos ímpios, dos injustos, acontecerá somente depois do milênio. É a chamada segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a dos justos e ela se dará em 3 fases. Vamos lá. Os mortos da época da grande tribulação. Apocalipse 6, do 9 ao 11. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. São os mártires da grande tribulação. Versículo 10. A alma deles debaixo do altar clamando. E clamavam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essas almas debaixo do altar, elas clamam a Deus e falam: até quando nós esperaremos para que tu vingue o nosso sangue que foi derramado sobre a terra? E a resposta vem para eles: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas,
E foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então é falado para eles assim, um pouco de paciência, recebe essas vestes brancas e aguarda, porque ainda tem mais pessoas para morrer pelo nome de Cristo. Quando terminar essa grande tribulação, aí sim é que eles vão ressuscitar, esses restinhos, esses rabiscos da vindima, esse finalzinho da colheita. Por isso que a primeira ressurreição, ela se dá em 3 fases. A grande colheita está para acontecer no arrebatamento da igreja. E depois da grande tribulação, essas pessoas que morreram por amor do Evangelho, por permanecer fiéis à palavra de Deus, são essas pessoas. E nós vemos aqui também em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho do Senhor Jesus Cristo e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Olha aqui, não adoraram a besta, para você ter a certeza de que eles estavam na grande tribulação, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Olha aqui a confirmação de que eles ressuscitam depois da grande tribulação, porque eles vão ressuscitar, eles vão reviver e eles vão reinar com Cristo por 1000 anos. Olha o que diz a Bíblia em Levítico 23, versículo 22, que fala sobre o restinho, que são esses aí, os da grande tribulação que vão ressuscitar no final da grande tribulação. Olha, Levítico 23, 22. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro a deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. É esse restinho que vai ressuscitar. É a terceira fase da ressurreição do justo. É o rabisco, o finalzinho que ficou para Deus colher, para Deus colher da terra, para Deus reerguer, para Deus ressuscitar. Aí vai se juntar todos os salvos aí, para reinar com Cristo por 1000 anos. E como será o corpo dos justos? Como será o corpo? De que forma será o corpo dos justos que vão ressuscitar aí? Que já ressuscitaram lá em Jerusalém, que vai ressuscitar na segunda fase aqui, na grande colheita, que vai ressuscitar naquele finalzinho. Esses são todos os justos, é a ressurreição dos justos. Como será o corpo deles? O corpo deles será glorioso, o corpo deles será como o corpo de Jesus. Olha aqui em Filipenses capítulo 3, 21, que Paulo fala, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Nós vamos receber um corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar a si todas as coisas. O nosso corpo abatido, o corpo que foi para o sepulcro, ele vai ressuscitar como um corpo glorioso. O mortal se transformará em um corpo imortal. O corruptível se transformará num corpo incorruptível, um corpo glorioso para habitar para sempre na presença do Senhor. Falamos sobre a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, que se dará em 3 fases. Agora vamos finalizar falando sobre a ressurreição dos ímpios, que é chamada a segunda ressurreição, que só vai acontecer depois do milênio. Apocalipse, capítulo 20, versículos 5, 6 e 13. Mas os outros mortos não reviveram. Isso no final da grande tribulação. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Então, a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos injustos, acontece 1000 anos depois da primeira ressurreição. A primeira ressurreição acontece em 3 fases, finalizando a primeira ressurreição, iniciando-se o milênio.
os ímpios que morreram em todas as gerações continuam lá. Por isso que os justos é chamado de ressurreição dentre os mortos. Eles são tirados do meio dos mortos. E quando a Bíblia fala em ressurreição dos mortos, fala ressurreição geral. Mas quando fala dentre os mortos, é ressurreição dos justos, são tirados do meio dos mortos. Vai se cumprir aquela palavra que diz: a porta que eu abro, Deus fala, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Quando Deus ressuscita os justos, Ele está abrindo a porta do sepulcro. E a porta que Ele abre, inferno não para, ninguém pede. A porta que eu abro, ninguém fecha. Os justos vão ressuscitar. E a porta que eu fecho, ninguém abre. A porta do sepulcro dos ímpios, fechada por Deus, ninguém abre. Só vai abrir no dia do juízo final, que todo joelho vai se dobrar. De todas as pessoas que negaram a Cristo, das pessoas que blasfemaram de Deus, das pessoas que rejeitaram a salvação, todo joelho vai se dobrar lá depois do milênio, e toda língua vai ter que confessar. Hoje os homens não querem adorar a Deus e glorificá-lo como Senhor, mas naquele dia todos eles vão ter que dobrar os joelhos e vão ter que confessar com a sua boca que Ele é o Senhor, para depois serem lançados no lago de fogo. Essa é a ressurreição dos injustos. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, olha, o versículo 6 fala: bem-aventurado o santo, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Quem participa da primeira ressurreição, ele não prova a segunda morte. E a segunda morte é a morte eterna, é a separação para sempre de Deus. No versículo 13, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Todos os ímpios que ressuscitarão depois do milênio vão ter que se apresentar diante do tribunal do trono branco, vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, vão ter que dobrar os seus joelhos, e depois eles vão ser condenados. O mar vai devolver os seus mortos que nele havia. Aí você pergunta: como que o mar pode devolver morto, se os peixes já comeram? Deus, segundo o seu poder de fazer tornar-se todas as coisas, Ele vai pegar todas as partículas do corpo, vai ressurgir, porque todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Jesus é o Senhor. Então, na segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, eles vão ressuscitar para estar diante do juízo final. E a Bíblia fala que vai abrir os livros das obras, todos os pecados, tudo aquilo que eles praticaram. E eles não vão estar escritos no livro da vida, então eles vão ser condenados por tudo aquilo que eles praticaram. E ainda no capítulo 20 do livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, e viu os mortos, grandes e pequenos, pessoas que tinham alta patente aqui nessa terra, pessoas que tinham posições elevadas, pessoas que não tinham, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele perdoa todos os nossos pecados, e o nosso nome é escrito no livro da vida. E aquele que tem o nome no livro da vida não entra em condenação, e ele será participante da primeira ressurreição, da ressurreição dos justos. Mas esses outros, que não têm o seu nome escrito no livro da vida, eles estão com seus nomes escritos nos livros das obras, e todos os pecados, desde que eles nasceram até morrer, está tudo registrado nesses livros, e eles vão ser lançados no lago de fogo, porque eles não têm parte na primeira ressurreição. Por isso a Bíblia fala: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz, porque são os salvos. E encerrando aqui, em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, como será o corpo dos ímpios que ressuscitarão na segunda ressurreição? Como será o corpo deles? Inglório. Será um corpo sem glória.
não será como o corpo do justo, que será um corpo de glória. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aqueles que não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esta é a pregação, este é o ensino acerca da ressurreição dos mortos. Um abraço para você que me acompanhou até agora. Se você gostou dessa pregação aí, compartilha ela e abençoa a vida de outras pessoas que precisam aperfeiçoar o seu conhecimento na palavra de Deus.